abençoar seus filhos, né? Vamos lá. Esses dias eu e a família tiramos de férias algumas semanas e foi engraçado a gente sair da nossa rotina e se deparar com algumas realidades diferentes. Nós estávamos em Brasília fazendo exames, consultas, e no domingo pela manhã nós não fomos à igreja. Não me julgue. Nós acordamos cedo para correr lá e nós fomos até um local onde tinha muita gente praticando atividade física, correndo. Era bem cedinho, 6:30 da manhã, friozinho, e eu fiquei impressionado de ver tanta gente fora da igreja domingo de manhã. Eu, como crente, fiquei assustado duas vezes, porque primeiro que, como crente, eu me senti mal. Falei, puxa vida, eu tinha que estar na igreja uma hora dessa, domingo, eu não vou no culto. E segundo, em ver que tinha uma multidão, havia famílias inteiras, não somente onde nós estávamos, que era uma pista de 14 quilômetros de extensão, mas espalhados pela cidade. E me fez pensar exatamente o que nos leva a decidir pela fé em Cristo Jesus. Por que eu devo crer em Jesus? Por que eu devo moldar a minha vida baseado naquilo que Jesus falou? E talvez muitos de nós que já seguimos a Jesus não nos damos conta. Eu creio que grande parte das pessoas tem o hábito de seguir a Jesus. Elas não tiveram uma experiência que as transformasse de verdade, mas elas acharam legal. E realmente é muito legal. Olha quanta gente boa você tem ao seu lado. Olha quantos momentos legais a gente passa como igreja, fazendo parte desse ajuntamento. A gente muda de rotina, a gente muda de vida. Mas há muitas pessoas que não olham para aquilo que Jesus propõe e enxergam nisso um convite para uma nova vida. Não conseguem enxergar naquilo que Jesus propõe uma alternativa para transformar o seu jeito de viver, para mudar seus hábitos, sua agenda, a sua rotina, os seus princípios, os seus valores. São até gente boa, fazem tudo certinho, vivem de uma forma íntegra e até melhor do que muitos crentes, é verdade, mas escolheram não seguir a Jesus. O que de fato nos convida a seguir ao Senhor? Por que a gente tem a coragem, por exemplo, de se levantar na segunda-feira para ir trabalhar, para ir estudar, para assumir os compromissos que nós temos cada novo dia? Por que a gente se move de responsabilidade em responsabilidade? Há muitas pessoas que vão fazer isso porque elas amam algumas pessoas, outros vão fazer isso porque elas amam a si mesmas. Muitos outros vão fazer isso porque elas sabem que vão fazer diferença numa causa, vão fazer diferença em um contexto social, em uma geografia, em uma área, mas elas não estão fazendo isso por causa de Jesus. E a vida acontece. A grande questão é o que de fato vai nos impulsionar, vai nos motivar a fazer algo por Jesus e fazer algo pensando na eternidade. Deixa eu ler com você esse texto bíblico, para a gente poder encontrar as respostas que Deus tem para nós, pela vida do apóstolo Pedro, que escreveu essa carta há quase 2000 anos atrás. Pedro 3:15, diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês.
a razão da esperança que há em vocês. O apóstolo Pedro escreveu para a igreja que naquela época não era tão expressiva como é hoje sobre a face da terra. Hoje estima-se que aproximadamente 1/3 de toda a humanidade é cristã. Em todo local a gente vê uma igreja, mas quando o apóstolo Pedro escreve, muitas pessoas que se diziam cristãos estavam colocando as suas vidas em risco. Quando elas falavam, eu creio em Jesus, elas eram excluídas, elas não podiam participar da vida comum. Algumas não podiam comprar nem vender, não podiam cultuar a Deus, e a verdade é que naquela época, alguém que se dissesse cristão era considerado um ateu, porque num mundo de muitos deuses, quando você diz que todos esses deuses são mentira, e você crê em um único Deus, toda a sociedade pensa, você é maluco, como que você não vai acreditar em Poseidon, o Deus dos mares? Como você não vai acreditar em Zeus, o grande Deus do trovão? Como você não vai acreditar na deusa da guerra, na deusa da sabedoria? Como que você vai crer em Jesus, nesse que morreu crucificado, humilhado, num lugar distante, empoeirado, lá numa tal de Judéia, Jerusalém? Onde será que fica isso? Você crê nesse Galileu? Era uma loucura. Mas não se engane, da mesma forma que os cristãos daquela época eram considerados ateus, pessoas que não tinham uma perspectiva de futuro, hoje também. A perseguição acontece de uma forma mais sutil, porque há muitos deuses. Talvez não haja templos específicos para esses deuses, mas pode ter certeza que há altares para cada um deles. Há altares para o Deus do ego, onde você sacrifica em prol de si mesmo. Há altares para o Deus do consumo, há altares para o Deus da inveja, há altares para o Deus dos vícios, altares para o Deus do sexo, altares para o Deus do dinheiro. Há muitos ídolos, e as pessoas vão atrás deles, porque elas entendem que eles lhes dão esperança. Elas querem ir atrás desses deuses, porque entendem que eles vão dar motivo para elas continuarem, vão fazê-las terem sucesso, vão realizá-las, vão completá-las. E aí vem Jesus com uma mensagem dizendo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz para me seguir, renuncie todos os falsos deuses, não viva nem mesmo para você. Sabe qual é o grande problema de seguirmos a esses falsos deuses e seguirmos até a nossa própria vontade? É que quando a gente faz tudo o que a gente quer, do jeito que a gente quer, a gente descobre que aquilo era muito pequeno e incapaz de nos satisfazer. Se você conseguir todo o dinheiro do mundo, pode ter certeza, ele não vai te satisfazer. Se você conseguir ter todo o prazer do mundo, você pode ter certeza, ele não vai ser suficiente. Você pode ter diante de você uma mesa com todo tipo de alimento e guloseima, você vai comer tudo, e você vai parar quando você não aguentar mais. No outro dia você vai pensar assim, eu podia ter comido mais. Não é capaz de nos satisfazer, porque a gente vê que tudo isso é muito pequeno, diante de uma fome que nós temos na alma. Nós temos fome de algo que é eterno, não é desse mundo. Nós temos fome de esperança, e é exatamente isso que Pedro, o apóstolo, está dizendo.
Esteja pronto para responder qual é a sua esperança, o que você espera. Sabe, esperança não é sobre dias melhores, esperança é sobre uma vida que faz sentido. Esperança é olhar para os seus sorrisos ao longo da vida e ver que aqueles momentos marcaram. Mas é também você olhar para as lágrimas e ver cada uma fez sentido. A vida de esperança é uma vida onde as peças se encaixam. Uma pessoa pode morrer no seu momento, no seu dia mais alegre, e mesmo assim, olhar para trás e ver que a vida não valeu a pena, não fez sentido. E é somente quando nós cremos em Jesus, é que a vida ganha sentido. Sabe por quê? Esperança é sobre uma história. Esperança é sobre uma história da qual nós fazemos parte. É a minha história, é a sua história, é a história de Deus. Se alguém quer ter esperança, quer ter motivo para viver, precisa conhecer a história que define a nossa vida. E é a história da qual Deus faz parte, e é a história que Ele está escrevendo. E eu quero hoje passar por 3 fases dessa história que nos dá esperança, que nos ajudam a contar a esperança que nós temos em Cristo Jesus e que nos leva a renunciar todas as outras propostas, porque todas elas não são capazes de nos satisfazer. A nossa história tem um começo. A primeira coisa é que nós fomos criados. Tudo foi criado por Deus e foi criado bom. A nossa história é marcada por uma criação que é boa, ou seja, Deus criou os céus e a terra, criou todas as coisas, Ele disse, isso é bom, e ao criar o homem disse, isso é muito bom. E é por isso que a gente gosta das coisas boas da vida, por isso que nós gostamos de uma comida bem feita, nós gostamos de uma cama macia, de um sapato confortável, nós gostamos de andar bonitinho, nós gostamos de ver coisa boa, de ter coisas boas, de apreciar o jogo de bola, o futebol bonito, um vôlei bem jogado. A gente gosta até de ping-pong, se for bem jogado, você fala assim, rapaz, que legal. A gente gosta da corrida, nosso atleta ali, segundo campeão, Gui, gosta de ver o cara voando, porque coisa boa a gente admira. Nós fomos criados com a capacidade de ver a beleza. Você foi criado com a capacidade de pelo menos perceber, ei, isso não é bom, isso não está legal, isso aqui não está agradável, esse lugar, esse ambiente. Sabe quando você chega num lugar e você vê assim, estranho, sabe por quê? Porque no seu coração tem uma marca de um Deus bom, que criou você com a bondade dEle, que marcou você, e faz com que você perceba aquilo que não está de acordo com aquilo que é bom, com a bondade dEle. A nossa vida tem essa marca. Deus criou todas as coisas boas, mas por que nós mesmos não nos vemos bons? Por que sendo criados bons, nós mesmos olhamos para nós e vemos, tem algo faltando? Porque a segunda parte dessa história de esperança, conta como nós chegamos aqui hoje. A criação boa de Deus foi afetada pelo pecado, e entra no mundo aquilo que nós chamamos da queda, criação e queda. Por causa da queda nós perdemos a esperança. Por causa da queda, a gente olha para casamentos e vê, não tem mais jeito. Por causa do pecado, a gente olha para algumas vidas e pessoas e fala assim, isso nunca vai se consertar. Por causa da queda, nós temos conflitos uns com os outros. A ganância, a corrupção, a maledicência, há pensamentos maliciosos, porque o pecado alcançou toda a criação boa de Deus, a começar conosco.
Por isso é tão difícil acordar segunda-feira para trabalhar. Por isso é tão difícil acordar para estudar, para fazer o que é bom. Porque essa história de Deus foi marcada por algo que o corrompeu, por algo que fez com que nós fôssemos manchados. E é isso que trouxe o mundo ao estado em que ele está. Isso que faz da gente hoje pessoas que sofrem, que sentem dor, que vê bebezinhos morrendo, sofrendo, com enfermidades incuráveis. Por isso que nós perdemos pessoas que amamos, e por isso mesmo nós vamos morrer um dia, por causa do pecado. O problema da humanidade não é o problema da falta de educação, muito embora seja muito grave. Não é o problema da fome, muito embora seja muito grave. O problema da humanidade não é a questão do dinheiro, embora isso também impacte a nossa vida. O problema da humanidade, na verdade, é que nós pecamos e estamos longe da presença de Deus. Toda vez que você olhar para o seu coração e sentir que falta algo bom de Deus, pode ter certeza, é o pecado. Toda vez que você olhar ao seu redor e olhar para a sua vida e perceber que há trevas, há escuridão, há algo de errado, pode ter certeza, é o pecado. Mas há cura para o pecado, há solução. Aquilo que tira a nossa esperança agora pode ser vencido, porque a terceira parte da nossa história tem uma intervenção do céu. Nós somos criados bons, tudo foi criado bom, o pecado corrompeu, mas Jesus veio redimir, veio buscar salvar o que estava perdido. Cada um de nós, toda a criação boa de Deus, criação, queda, redenção. Isso que faz a nossa história ter sentido. O apóstolo Pedro está falando sobre uma esperança, porque Jesus veio. A nossa esperança está em Jesus. Há perdão para os pecados. Por isso nós podemos perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros. É por isso que a vida tem sentido, porque Jesus ressuscitou dos mortos. E você pode crer que mesmo no seu pior momento, a sua vida continuará tendo sentido, porque ela estará nas mãos de Jesus e não nas suas próprias mãos. No momento em que você entrega a sua vida a Ele e diz: ei, é essa a esperança que eu quero para mim, é nisso que eu vou acreditar, é nisso que eu vou investir a minha vida. Sim, é essa a esperança. O que eu preciso não é de um emprego novo, não preciso de uma casa nova. O que eu preciso, na verdade, é de uma nova vida, e uma vida em Jesus, nascer de novo, ser uma nova criatura. Essa é a nossa maior necessidade, e é por isso que essa é a única esperança que pode responder aos nossos anseios. Cristo. Esteja pronto para responder qual é a sua esperança. Eu pergunto, qual é? Você tem esperança de ficar mais atraente, mais bonito, mais rico, mais famoso? Você tem esperança de simplesmente ver sua família, seus filhos tendo uma vida encaminhada? Você tem a esperança de ter dias melhores? Eu digo, isso é bom, mas a única esperança que vai satisfazer você é crer que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados naquela cruz do Calvário e ressuscitou para que nós tivéssemos vida, e vida eterna. Esteja pronto. Você está pronto para responder isso? Esteja pronto para responder a respeito dessa esperança, mesmo quando você estiver olhando nos olhos da morte. Não se engane, um dia cada um de nós terá que olhar nos olhos da morte e dizer: onde está, ó morte, a sua vitória? Porque o meu Jesus ressuscitou e eu viverei para sempre com Ele. Eu também ressuscitarei dos mortos.
A morte não vai nos tragar, da mesma forma que ela não tragou Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem de esperança que muda a nossa vida. É isso que faz a gente acordar para viver, porque Deus nos espera da mesma forma que nós esperamos por Ele. Eu pergunto, você está pronto para abraçar e viver essa esperança? Eu sei que como cristão, às vezes a gente se deixa seduzir. Eu estava lá, correndo, andando de bicicleta, de manhã, e eu pensando, isso aqui é vida boa, culto que nada, rapaz, vou ficar por aqui, coisa boa. Mas eu me lembrei do salmista que disse, é melhor um dia nos atos da presença de Deus do que 1000 em outro lugar. A esperança que o mundo oferece para a gente pode até te trazer algum tipo de realização, mas ela vai passar, e você vai precisar de outra dose, de outra dose, de outra dose. Mas Jesus é o único que vai nos dar, que vai dar a você, a cada um de nós, a certeza, a motivação e a esperança. Não que a nossa vida vai ser melhor, mas que a nossa vida será diferente com Ele. E eu pergunto, você quer hoje entregar a sua vida a Jesus? Você quer hoje realinhar a sua esperança? Talvez você esteja olhando para o lugar errado. Talvez você esteja investindo a sua vida, achando que está seguindo a Jesus, mas está investindo a sua vida em outra coisa, e não naquilo que Jesus te chamou para viver. E hoje, você pode dizer, eu quero viver por Jesus. Essa é a minha única e verdadeira esperança. Essa é a minha motivação. Eu vou me levantar, porque eu estou seguindo a Jesus. Essa é a esperança que você confessa nessa noite. Eu queria que você orasse junto comigo. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos apresentar a nossa vida a Ele, porque a nossa história, a história da nossa vida só faz sentido se Jesus estiver nela. Eu sei que a gente espera a aprovação de tanta gente, eu sei que a gente espera resultados que estão nas mãos de outras pessoas, a gente espera que alguém bata nas nossas costas, a gente espera tanto de tanta gente, sabe? Isso mostra onde está a nossa esperança. A nossa esperança se revela quando a gente olha para a nossa conta bancária e vê um saldo grande, mas da mesma forma que quando a gente não vê nada ali, a gente se desespera. Isso mostra em que a gente confia. Ei, creia no Senhor Jesus Cristo, Ele é a única esperança. Você pode olhar hoje para o seu passado, você pode olhar hoje para o seu pecado e dizer, eu vencerei o meu passado, eu vencerei o meu pecado, porque Jesus me dá esperança. Eu não serei definido por esse momento onde eu caí, eu não serei definido por causa dos meus erros e pecados. Há uma cruz que pode me lavar, há uma cruz que foi manchada de sangue, o sangue santo de Jesus, e eu clamo esse nome de Jesus, aquele que morreu por mim, e eu tenho o perdão dos meus pecados e a esperança para viver, para sorrir, mesmo em meio à dor. Eu espero em Jesus. Hoje você pode dizer, eu espero em Jesus e vou mudar de vida. Eu espero em Jesus e vou perdoar. Eu espero em Jesus e vou pedir perdão. Eu espero em Jesus e renuncio os meus vícios. Eu espero em Jesus e vou dedicar a minha vida a Ele. Ele é a minha esperança. Pai, nós clamamos a Ti, porque não há quem tenha o poder de escrever a nossa história como o Senhor. Há muitos deuses nos chamando, fazendo propostas, oferecendo falsas esperanças. Talvez a gente tenha acreditado em tantos deuses, em tantas propostas. Talvez a gente tenha acreditado em tantas dessas falsas esperanças, crendo que elas nos satisfariam, que elas nos completariam, nos dariam felicidade e alegria. Ah, Senhor, como esse próprio apóstolo Pedro disse, para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna?
a nossa esperança precisa estar no Senhor, captura a nossa esperança. Hoje nós olhamos para aquela cruz onde Jesus foi erguido, para que a nossa esperança seja renovada. Hoje nós olhamos para aquela cruz onde Jesus morreu por nossos pecados, para ter uma esperança real, não somente de uma vida melhor, mas de uma nova vida. Hoje nós olhamos para Jesus e crendo que Ele mesmo colhe as nossas lágrimas, que Ele vai fazer todas as coisas se encaixarem, se completarem, e que nada em nossa história vai ser desperdiçado, pelo contrário, vai ser ressignificado, vai ser transformado. O Senhor transforma a maldição em bênção, e é por isso que nós entregamos a nossa vida a Ti. Conserta a nossa vida, Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. Conserta o nosso coração, Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. Transforma a nossa história de verdade pelo poder que há no nome de Jesus. Não há outro nome, e é esse nome que nós invocamos sobre nossa vida, sobre esse lugar, crendo que a nossa história, que a nossa vida só tem sentido porque nós estamos nas Suas mãos, e a Ti consagramos e entregamos tudo, em nome de Jesus. Amém.